Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula da nossa quarta-feira. Hoje nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre o anúncio institucional e o folheto. Vamos apresentar esses gêneros aí que já são mostrados a nós no início do capítulo 6, né? A abertura do capítulo 6 já traz informações aí sobre esses gêneros textuais. Nós vamos fazer ali a leitura e vamos também fazer a leitura e corrigir as atividades aí sobre o primeiro texto, né, do capítulo 6 do livro de língua portuguesa. Páginas 250 a 255. Abra aí o seu livro, acompanhe aqui a correção, não deixe de mandar as atividades caso você esteja em casa, acompanhando essas aulas em casa, precisa tirar foto e mandar para o e-mail, tá bom? Vamos lá? Aqui está a abertura do capítulo 6. O nome é divulgação. Nós temos aqui, veja só, uma imagem, né, de um folheto que apresenta um anúncio, né? Doe leite materno, alimente a vida. A doação de leite materno ajudou a salvar a vida do meu filho e a minha também. Pessoal, é muito difícil encontrarmos esse tipo de texto aí no dia a dia? Claro que não, né? Se você vai a um hospital, a um shopping, facilmente você vai encontrar esses anúncios em outdoor, você vê na televisão, na própria internet, em redes sociais. Então, são gêneros que estão presentes aí em nosso dia a dia, tá? Então, aqui, o que estudaremos neste capítulo? Características e funções dos anúncios institucionais e dos folhetos, conectivos e coesão, o período composto, sinônimos e antônimos. Caracterizando o gênero. O anúncio institucional é um gênero cujo foco está nas questões sociais do cotidiano. Sua estrutura consiste na utilização de elementos verbais e não verbais, com a finalidade de informar seus leitores a respeito de pautas como medidas preventivas, campanhas comunitárias, etc. A linguagem utilizada no anúncio institucional possui semelhança com a do anúncio publicitário, discurso persuasivo, linguagem conotativa, frases curtas e carregadas de estratégias semânticas como trocadilhos e frases de efeito. A principal diferença entre esses gêneros está no fato de que, diferentemente do anúncio publicitário, o anúncio institucional não possui intenções comerciais. Então, o anúncio publicitário ele tem a intenção de vender um produto, convencer, né, o consumidor a comprar, adquirir aquele produto. Já o anúncio institucional, não, ele tem a intenção ali de conscientizar, né, o leitor a, por exemplo, doar leite materno, doar órgãos, enfim, doar sangue, ou cuidar do lixo, né, do meio ambiente. Então, ele tem a intenção de convencer o leitor, mas a tomar atitudes voltadas para questões sociais, enquanto o anúncio publicitário, as intenções são comerciais. Já o gênero folheto prioriza o trabalho com textos informativos de linguagem denotativa, além dos dados apresentados no interior dos textos, é comum a presença de elementos não verbais, como fotografias, ícones e ilustrações, com a intenção de tornar a identidade visual do produto mais atrativa para o público. As produções desse gênero são de alcance popular e costumam focar na divulgação de eventos e campanhas por meio da distribuição gratuita em espaços públicos. Se você for em um hospital público, por exemplo, em um CAIS, um posto de saúde, com certeza você vai encontrar, né? Dificilmente você não ver lá no balcão folhetos, né? Que tem ali todos esses elementos, né? Trazem informações, explicações, imagens, às vezes gráficos, enfim. Então, tanto o anúncio institucional quanto o anúncio publicitário e o folheto são gêneros que nós encontramos aí no nosso dia a dia. Trouxe aqui um pouquinho também, ó, propaganda e anúncio. Propaganda que está no mesmo sentido de anúncio publicitário, né? O termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias, porém algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo.
Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, se distinguem, veja só. Pois enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto, serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem buscando influenciar opiniões ou obter adesão a uma ideia ou doutrina. Visto o caráter persuasivo tanto da propaganda quanto da publicidade, ambos os gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar, atrair o interlocutor para tanto faz o uso de imagens, músicas, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos. Sua veiculação, em ambos os casos, pode-se dar, por meio impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet. E aqui nós temos: analise as imagens a seguir com seus colegas e ainda em grupo leia com atenção o texto proposto. Veja só, nós temos aqui um senhor, né? Faça alguém nascer de novo. Aqui abaixo temos: quando decidir, converse com sua família. Seja um doador de órgãos. Quando decidir, converse com sua família. Aqui, agora a imagem é de uma criança, né? De uma menininha. Faça alguém nascer de novo. Seja um doador de órgãos e quando decidir, converse com sua família. Aqui mais uma, agora uma mulher. Faça alguém nascer de novo, seja um doador de órgãos. Doar é um gesto simples que pode significar a vida para muitas pessoas. Mas no Espírito Santo, o número de doadores já é baixo, vem reduzindo ainda mais a cada ano. E você pode ajudar a mudar essa realidade. Seja um doador e dê uma nova chance a quem precisa. 1. Durante a leitura de um anúncio institucional, identificar o seu anunciante é uma etapa fundamental para a compreensão do contexto em que o anúncio está inserido e dos seus propósitos comunicativos. A partir dessas informações, responda as questões abaixo. A. Qual é o anunciante da campanha institucional em questão? Lá embaixo, aqui tem, em todos eles, né? O Ministério da Saúde aí do Espírito Santo, né? A Secretaria, da Saúde do Estado do Espírito Santo, não é Ministério, é Secretaria. B. Qual é a intenção comunicativa desses anúncios institucionais? Qual é a intenção? É conscientizar as pessoas, né, da importância da doação de órgãos, né? Convencer as pessoas a se tornarem doadoras de órgãos. Então, é conscientizar a população a respeito da importância da doação de órgãos. 2. Apesar de pertencerem à mesma campanha institucional, quais diferenças podem ser notadas entre os anúncios? Quais são as diferenças? O que é diferente entre elas? Primeiro, nós podemos ver que aqui nós temos um senhor, né? Um homem mais velho. Aqui uma criança mais nova, né? Uma criança, obviamente, mais nova, né? Uma mulher na idade adulta. Veja, eles são diferentes. Aqui nós temos um homem branco, uma criança negra. Aqui uma mulher também branca, do cabelo preto. Aqui ele tem cabelo branco. Então, são pessoas diferentes. Veja só, até isso é intencional aqui. Vamos lá. O aluno poderá citar o fato de que em cada anúncio há a presença de um indivíduo de diferente faixa etária, aspecto que evidencia a abrangência de público da campanha. Qual seria essa intenção, por exemplo? Veja só, não é só um senhor idoso, né, um homem idoso branco que precisa de doação de órgãos. Uma criança pode precisar também. Uma mulher adulta pode precisar também, um jovem, um adolescente, seja ele índio, seja ele brasileiro, norte-americano, qualquer pessoa pode precisar. Então, isso tem, essas diferenças aqui tem essa intenção. Então, veja, tudo tem um sentido, um significado no anúncio publicitário, ou no anúncio institucional aqui no caso, né?
Qual a intenção comunicativa dos autores dos textos ao evidenciar essas diferenças? Justamente, a intenção é desconstruir a ideia de que apenas idosos precisam da doação de órgãos. Qualquer pessoa pode precisar. 4. Uma das principais características do anúncio institucional é a capacidade de persuadir, ou seja, convencer, o público por meio de uma linguagem criativa. Quais elementos linguísticos dos 3 textos comprovam a natureza persuasiva do gênero em questão? O que tem ali nesses textos que são utilizados para convencer, persuadir o leitor? Nós temos a presença de verbos no imperativo, que nós já vimos em outras situações que é uma das características. Faça, veja só, faça alguém nascer de novo, seja um doador de órgãos. Então, veja, o modo imperativo é um dos recursos que é utilizado aí, O aluno poderá citar o uso de verbos no modo imperativo, seja, faça, converse, recursos típicos do gênero, A utilização de imagens que vai chamar a atenção, Enfim, você pode colocar aí essas respostas, mas o principal aqui é o modo imperativo, 5. Observe o trecho a seguir. Quando decidir, converse com sua família. Se o termo destacado fosse substituído por si, haveria alguma modificação no sentido da frase? Justifique. Quando decidir, converse com sua família. Se decidir, converse com sua família. Com certeza, pessoal? Quando nós temos ideia de tempo, no momento que você decidir. Agora, o se é condição, Caso você decida, aí converse com sua família. Então, sim, no anúncio, a linguagem persuasiva deixa subentendida a suposição de que em algum momento o leitor decidirá em favor da doação. Então, no momento, quando isso acontecer, você vai conversar com sua família. Enquanto o uso do se tornaria o momento de decisão passível de acontecer ou não, É uma possibilidade se acontecer. Então, veja só, 2 palavrinhas ali mudam o sentido e até a intenção do anúncio. Por último, 6. No texto principal que compõe os 3 anúncios, o verbo nascer é destacado e possui uma carga simbólica que intensifica a proposta do anúncio. Qual é a informação implícita contida nesse verbo? Veja só, faça alguém nascer de novo, é o texto principal, Opa, vamos voltar aqui. Então, o anúncio, ele tenta o quê? Sensibilizar o público sobre a importância da doação de órgãos. Muitas pessoas morrem porque precisam do órgão e não tem doador, não tem quem doa o órgão. Então, a intenção de utilizar aquele verbo, ainda destacá-lo ali, tem uma intenção comunicativa, obviamente, Então, almeja sensibilizar o público sobre a importância da doação de órgãos para a vida daqueles que estão na fila de espera, que teriam o equivalente a uma nova vida graças aos órgãos doados. Terminamos aqui nossa videoaula. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas, tá bom? Não deixe de mandar suas atividades para o e-mail também. Tenha um ótimo dia, até a próxima aula.